Neste vídeo, nós vamos calcular a curvatura e a torção para uma hélice circular. Uma parametrização comum para uma hélice circular é dada pela expressão A cosseno t i A seno tj mais CTK. Aqui A gente vai manter como uma constante positiva não nula. C pode ser positivo ou negativo. E, bom, lá no fim a gente vai ver que isso dá o sinal da torção. No caso da hélice, né, para a hélice ser uma hélice destrógera, o C vai ser positivo, enquanto C negativo uma hélice levógera. Retomamos as fórmulas de curvatura e torção. A curvatura é dada pela norma do produto vetorial de R' e R2' dividido pela norma de R' ao cubo. Enquanto que a torção é dada pelo produto misto de R', R2' e R3', dividido pela norma do produto vetorial de R' e R2' ao quadrado. Essas duas expressões nos dizem quais quantidades nós devemos calcular para finalmente obtermos curvatura e torção. Portanto, nós temos que calcular o R', o R2' e o R3', e depois calcular produtos vetoriais, produtos mistos e normas. Então, começamos por R', R2' e R3'. Aqui nós usamos que derivada de seno de t é cosseno de t, que a derivada do cosseno de t é menos seno de t, que a derivada de c vezes t é c, e a derivada de c é zero, porque é uma constante. Agora, de posse dessas três derivadas, nós vamos calcular o produto de R' e R2'. Então, produto vetorial de R' e R2'. Aqui nós usamos essa regra para calcular o produto vetorial, esse algoritmo que é dado por esse determinante. Então, na direção I, nós temos apenas AC seno t. Na direção J, nós temos apenas menos AC cosseno t. E na direção K, nós temos A ao quadrado seno ao quadrado, t, e A ao quadrado cosseno ao quadrado t. Então, para resumir aqui o cálculo, nós podemos fazer seno ao quadrado mais cosseno ao quadrado igual a 1 e escrever a expressão de uma forma mais simples. AC seno t na direção I, menos AC cosseno t na direção J, e na direção K vai ser A ao quadrado apenas. Bem, agora nós temos que calcular a norma desse produto vetorial de R' com R2' e a norma de R'. A norma é calculada pela raiz quadrada das componentes ao quadrado. Então, vamos começar calculando a norma de R'. Observem que uma das componentes é menos A seno t, ao quadrado fica A ao quadrado seno ao quadrado t, a outra componente é A ao quadrado cosseno ao quadrado t, e colocando em evidência o A ao quadrado, você tem seno ao quadrado mais cosseno ao quadrado vezes A ao quadrado. Então, troca seno ao quadrado mais cosseno ao quadrado por 1 e fica A ao quadrado mais C ao quadrado. Agora, a norma de R' vetorial R, duas linhas.
Mesma coisa, raiz quadrada das componentes ao quadrado. Igualmente, na linha anterior, nós vamos ter numa componente ao quadrado, c quadrado, seno ao quadrado. Na outra componente ao quadrado, c ao quadrado, cosseno ao quadrado. E, sabendo que seno ao quadrado mais cosseno ao quadrado é igual a 1, você tem ao quadrado mais c ao quadrado na primeira componente, mais a na quarta, a segunda, fechando aí o radicando desta norma. Aqui dá para colocar o a ao quadrado em evidência e extrair a raiz quadrada do a, visto que a é positivo. Então, nós temos a que multiplica raiz quadrada de c ao quadrado mais a ao quadrado. Também, nós vamos agora calcular o produto misto de R', R2' e R3'. Nós temos, então, a primeira componente do produto vetorial R' com R2' é AC seno t. Então, nós temos AC seno t vezes A seno t. Isso nos dá A ao quadrado C seno ao quadrado t. Da mesma forma, a segunda componente é menos AC cosseno t vezes menos A cosseno t. Então, vai ficar mais A ao quadrado C cosseno ao quadrado t. E a terceira componente de um dos vetores é zero, então o produto é zero. Colocando, então, o a ao quadrado c em evidência, nós temos que seno ao quadrado mais cosseno ao quadrado é igual a 1. Então, o resultado deste produto misto fica a ao quadrado c. Muito bem, agora podemos retornar às fórmulas da torção e curvatura e substituir as expressões calculadas. Começamos pela curvatura. Então, capa, nós temos no numerador a norma de R' vezes R2' como A raiz quadrada ao quadrado mais C ao quadrado. E no denominador, A ao quadrado mais C ao quadrado elevado a 3/2. Raiz quadrada ao cubo, vamos escrever 3/2. Para facilitar a visualização, a gente pode escrever aqui em cima elevado a meio também, em vez de raiz quadrada. Então, fazendo meio menos 3/2, nós temos menos 1. Então, fica A dividido por A ao quadrado mais C ao quadrado. A no numerador, ao quadrado mais C ao quadrado no denominador. Agora, vamos para a expressão da torção. Então, tal, no numerador nós temos o produto misto, que é dado por A ao quadrado C. E no denominador, nós temos a norma de R' vezes R2' ao quadrado. Então, vai ficar ao quadrado, a raiz quadrada ao quadrado é o próprio número, então, ao quadrado mais C ao quadrado. Corta o A ao quadrado que tem no numerador e no denominador, e nós ficamos com A ao quadrado mais C ao quadrado no denominador e C no numerador. Algumas coisas que nós observamos nessas expressões é que a torção ela é zero quando C é zero. Isso faz sentido porque, se vocês observarem a parametrização, quando C é zero, nós temos A cosseno t mais A seno t, ou melhor, A cosseno t na direção I, mais A seno t na direção J. E isso é o quê? Uma circunferência. E a circunferência ela está dentro do plano XY, e por isso a torção, de fato, tem que ser zero. Porém, se vocês observarem o limite quando C vai para o infinito, isso volta a ser zero. O que significa o limite C indo para o infinito? Significa você esticando a hélice circular até o limite dela se transformar uma reta. E, de fato, uma reta tem torção zero novamente. Ou seja, essa fórmula da torção ela sai de zero, ela passa por um ponto de máximo, e
quando você olha a variação dela só na componente c, né, tal como uma função de c, ela passa por um ponto de máximo e depois vai para zero novamente. Também, se colocarmos c igual a zero na expressão da curvatura, nós temos que a curvatura fica 1 sobre a, que é justamente a curvatura da circunferência.